é o Dr. Marcelo Peregrino, que, diante das várias funções que já ocupou e ocupa, tem demonstrado com grande maturidade os votos perante o Conselho Estadual da OAB, lá faz as suas exposições, expõe sua tese, por vezes é vencido, por vezes convence, tudo dentro de uma democracia, de um colegiado. Então, doutor Marcelo, de público aqui eu quero dizer ao amigo e à Vossa Excelência que tem sido um prazer para mim, como membro honorário da OAB, apreciar seus votos, acompanhar as suas sustentações orais, é um aprendizado também para mim, e como eu digo aos nossos acadêmicos, o operador do direito ele está em contínuo aprendizado, lapidando a sua pedra bruta, buscando sempre aprimorar o seu conhecimento, né? De maneira que tenho ao amigo, ao colega e ao professor e profissional que o é, uma admiração muito grande e um respeito considerável. Professor, peço que faça as honras da casa, se possível, e daremos seguimento ao evento desta noite. Muito obrigado a todos, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Obrigado, professor Gilberto Lopes Teixeira, nosso coordenador do curso de Direito da Unisociesc, Florianópolis, Continente. Quero saudar também, inicialmente, o professor Carlos Alberto Crispim e o professor Rodrigo Sartori, que, com muita luz, brilhantismo, organizaram a primeira semana acadêmica do curso de Direito Unisociesc. Saudando os professores, quero saudar também todo o corpo docente da Unisociesc que está aqui, mas temos aqui outros professores na sala. Estamos hoje com um público já passando de 70 pessoas online, só cresce, viu, professor Marcelo? Em breve vamos passar aí de 100, chegar a 150. O professor vai verificar isso durante a explanação. O pessoal está chegando do trabalho e aos poucos se conectando. Feito essas saudações iniciais, quero também cumprimentar os acadêmicos do curso de Direito da Unisociesc, lecionei já para a turma que hoje se encontra na terceira fase, lecionei para a turma que está na primeira fase também. Os acadêmicos que são filhos do direito, propriamente falando, que temos o maior carinho, maior admiração e torcemos pela vitória na carreira jurídica. Falar do professor Marcelo Peregrino é uma honra. O professor Marcelo Peregrino, como já muito bem destacado pelo professor Gilberto Lopes Teixeira, é um dos grandes nomes, um dos grandes juristas catarinense, que muito honra a advocacia catarinense, o Conselho Estadual da OAB Santa Catarina. Além de tudo, é um grande profissional, um grande ser humano, uma pessoa na qual todo mundo tem o maior carinho, pela simpatia, pela maneira como trata o próximo. O professor Marcelo Peregrino, ou Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em Direito pela PUC de São Paulo e também é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com muita honra, ele fez parte da composição do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, foi nosso juiz eleitoral aqui no TRE de Santa Catarina, na condição de jurista na vaga de titular, portanto, muito honrou a participação no assento do TRE que a advocacia tem de direito. Além disso, foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Ireneu João da Silva, do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral já referido. É integrante da Comissão do Conselho Federal da OAB para Mobilização para a Reforma Política, associado e fundador da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, ACAD, tem experiência na área do direito com ênfase em direito público. Destaco ainda que foi nosso presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB no ano de 2016, né, professor Marcelo? Acima de tudo, além de ter sido nosso juiz eleitoral junto ao TRE de Santa Catarina, também foi observador internacional da eleição da Colômbia, salvo engano, no ano de 2018, como membro representante da OEA, né, Organização dos Estados Americanos. Então, foi um dos observadores da eleição nacional na Colômbia. Atualmente, advogado e conselheiro estadual da OAB, é também escritor, como já destacado pelo professor Gilberto Lopes Teixeira,
Ele é escritor, ele tem inúmeras obras publicadas, e a última que foi publicada, e eu faço questão de destacar, eu tenho ela aqui e faço questão até de dar publicidade, da democracia de partidos à autocracia judicial, o caso brasileiro no divã. Salvo engano, foi a tese de doutorado do professor Marcelo Peregrino, que se tornou uma obra publicada recentemente. Eu estou fazendo a leitura desse livro, quero destacar que é um livro assim de uma concepção do direito, da história, da democracia fantástica, de leitura, eu diria que praticamente obrigatória. E essa tese que o professor Marcelo Peregrino recentemente defendeu na Universidade Federal de Santa Catarina foi, inclusive, escolhida para disputar o prêmio CAPES. Foi escolhida pelo próprio PPGD da UFSC. Então, foi uma das melhores teses publicadas recentemente na pós-graduação de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, o professor Marcelo Peregrino é tudo isso que acabamos de destacar e mais um pouco. Quero dizer que para nós é uma honra tê-lo aqui, professor Marcelo Peregrino, na primeira semana acadêmica do curso de Direito da Unisociesc. E passo a palavra a Vossa Excelência na certeza de que será uma grande noite poder ouvi-lo, escutá-lo. E como falei há pouco, já chegamos a 100 participantes online e muito mais estão chegando para prestigiar Vossa Excelência com todos os méritos que lhe for devido. A palavra está com o senhor, doutor Marcelo Peregrino. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senhor coordenador do curso, doutor Gilberto, nosso presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, membro honorário do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados, ao professor Esair, querido amigo, conselheiro estadual conosco, cujas palavras apenas demonstram a generosidade dos senhores, muito mais do que qualquer elogio que eu possa vir a merecer. Gostaria de cumprimentar também aqui ao professor Carlos Alberto Crispim, ao professor Rodrigo Sartotti, aos senhores acadêmicos e aos demais amigos, não é? Além do corpo administrativo e funcional do Unisociesc, que é uma entidade que tem se destacado aí, apesar do pouco tempo, não é, no mercado, como uma instituição de escola. Então, meu muito obrigado, a honra é toda minha e fico muito feliz e muito grato de poder dialogar aqui com os senhores um tema que é extremamente importante, ao meu ver, e é um recorte, de certa forma, da minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, que é o controle de convencionalidade. Quando o professor Esair me chamou, eu imaginei trazer à tona, à baila para os senhores, um tema que pudesse ser objeto de termo dos TCCs, não é? E poder auxiliar os alunos aí na elaboração dos seus trabalhos, de modo a enriquecer, de certa forma, esse conteúdo. Pois bem, como ponto de partida da minha exposição, eu gostaria de tratar, não é, como esse início, um certo consenso que existiu no pós-guerra, 1945, acerca da necessidade de se conferir uma proteção internacional aos direitos humanos em razão dos horrores da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial provoca, assim, uma espécie de ruptura no tempo. O que se vê ali com muita clareza é o triunfo de uma ideia da descartabilidade da pessoa humana e a incapacidade do Estado local de prover, de assegurar ao cidadão o respeito a um parâmetro mínimo de proteção do homem. Então, se naquela época existia uma ideia de um Estado total, o Estado-nação, com poder limitado sobre o seu cidadão, houve ali uma ruptura. Essa ruptura, também chamada da reconstrução dos direitos humanos, traz novas necessidades em razão dessas agruras, dos campos nazistas, dos regimes fascistas se espalhando pela Europa. Então, essa reconstrução
não é, que é o rompimento do paradigma da proteção exclusivamente nacional e local do homem, traz dois fenômenos concomitantes. O primeiro deles é a criação e o desenvolvimento de um aparato internacional para a proteção na defesa dos direitos humanos. O segundo deles, que decorre desta ruptura, não é a fragilização da soberania estatal. O Estado, como Estado-nação, não terá mais aquele poder ilimitado sobre os seus súditos em razão dessa superveniente ordem internacional. Vejam, senhores, que nós temos uma passagem de uma não intervenção internacional, não é, onde os Estados têm uma soberania largada, para um verdadeiro direito de ingerência desses organismos supraestatais que foram criados nos casos de reiteradas violações aos direitos humanos. A partir daí, então, nós temos o fenômeno chamado da internacionalização dos direitos humanos, não é? Com a incorporação e reflexo desses conteúdos nas constituições nacionais posteriores e, portanto, uma institucionalização desses temas nos direitos e garantias individuais em várias constituições. O que se percebe ali, de uma forma muito pragmática, é que a proteção do cidadão individualmente considerado leva à paz regional. Não é? A ideia de que o Estado poderia prover toda essa proteção acaba definitivamente ali sepultada. Não é? Então, o que ocorre neste cenário? Não é? Em primeiro lugar, chega-se à conclusão que o único requisito para o usufruto dos direitos fundamentais passa a ser a condição humana. A partir deste momento na história, não é? Dispensa-se aquelas qualificações de raça, de gênero, nacionalidade ou religião para o exercício e usufruto de direitos. Lembro aqui das leis nazistas de Nuremberg, com a restrição aos direitos relacionados a um fundamento de raça ou de etnia. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é um importante marco, não é? O reconhecimento de uma dignidade inerente ao ser humano, a todos os membros da família humana, sem qualquer distinção. Então, essa declaração é um marco dessa inerência, que se diz, não é? E dessa universalidade dos direitos humanos. Portanto, veja, no cenário internacional, nós passamos a ter novos sujeitos, não apenas os Estados soberanos entre si. Não é? O Estado deixa de ser o único sujeito de direito internacional para admitir, não é, que o cidadão individualmente considerado possa pugnar pelo seu direito nas cortes internacionais e buscar respeito a seus direitos humanos perante esses órgãos supraestatais. Não é? Para um conceito assim muito breve, bem panorâmico dos direitos humanos, eu gosto muito do Joaquim Herrera Flores, quando ele fala de processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade da pessoa humana. Ou em Ferraioli, quando se diz dos direitos humanos como um contrapoder a debelar os absolutismos de Estado no setor privado, no setor doméstico. Norma Fraser fala no idioma da alteridade, a capacidade que nós precisamos ter de ver no outro um sujeito capaz de ter iguais direitos. Então, uma concepção contemporânea, e eu preciso dar essas pinceladas mais panorâmicas, mais abstratas, para chegar no nosso objeto de estudo, porque é importante essa contextualização. Então, o que é uma concepção contemporânea dos direitos humanos? Nós vamos perguntar quem tem direito. Não é? Os direitos são universais, basta ser humano. E por que todos têm um direito? Porque todos têm uma dignidade humana, não é? É um valor intrínseco àquela condição. Para nós católicos, não é? Nós poderíamos dizer que é aquele sopro divino que cada homem é brindado pela natureza divina, para quem acredita, não é? E quais são esses direitos? São direitos caracterizados por uma visão holística, interdisciplinar, interrelacionada, interdependente, sem hierarquia.
Veja, hoje nós estamos vivendo o direito à saúde, o direito à educação, todos, de certa forma, o direito ao exercício da atividade econômica, todos, de certa forma, imbricados e correlacionados em igual dimensão de importância. Então, esse aparato internacional ele é criado a partir de 1945, não é? Temos um sistema que chama-se o Sistema ONU, que é o sistema mundial, por assim dizer, não é? Que congrega 193 estados. Temos a Carta da ONU, a Declaração Universal, que eu já falei, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, seus protocolos facultativos. Temos também uma questão muito interessante, que é um sistema especial de proteção, né? É um sistema dedicado a romper com a indiferença com a diferença, que procura, de certa forma, amenizar a assimetria das relações sociais, não é? A relação entre homem e mulher, entre minorias étnicas e maiorias. Por que isso? Porque se entende, e aqui nós temos uma clara discussão, por exemplo, sobre a questão de cotas, não é? Por que há necessidade de se romper com essa assimetria? Porque essas assimetrias das relações sociais, baseadas numa percepção, numa noção de superioridade, isso a história tem demonstrado, a Segunda Guerra Mundial é um exemplo disso, os movimentos violentos, nacionalistas, ao mundo afora, demonstram isso. Essa percepção de superioridade leva à violação de direitos humanos. Então, com esta constatação, surge a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção de 1965, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, a Convenção do Direito das Crianças e também a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Não é? E, finalmente, nós temos os sistemas regionais. Não é? Nós temos um sistema americano, não é? O Brasil é signatário da Convenção Americana, ele, inclusive, assinou um protocolo facultativo para se submeter à jurisdição da Corte Interamericana. Não é? Há um sistema africano, há um sistema europeu, há até um sistema árabe. Não é? Então, vejam, senhores, que surge em 1988 a Constituição. E como é que essa Constituição ela lida, ela surge no relacionamento com essa ordem, esse aparato internacional, em especial os tratados internacionais de direitos humanos. A Constituição de 88 ela nasce com uma aspiração democrática, não é? Um direito inspirado pela ótica da cidadania, não é? Radicado nos direitos dos cidadãos, não é? Não mais, como diz a professora Flávia Piovesan, sob a perspectiva do Estado que se afirmam direitos. Muito pelo contrário, pelos direitos que se afirma o Estado. Não é? Há aqui uma inversão do olhar. Não é? O Estado, a organização estatal, olhada a partir dos direitos humanos. Isso é muito claro porque nós tivemos, por exemplo, no âmbito internacional, a ratificação dos principais tratados internacionais de direitos humanos. No âmbito interno, nós tivemos diplomas legislativos extremamente avançados, como o ECA, a Lei de Tortura, a Lei do Racismo, a Lei Maria da Penha. E vejam os senhores que não é apenas um blá, 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 algo assim metafísico, né? Essas alterações e essa legislação no âmbito interno, inspirada nesses tratados internacionais, eles alteram a própria estrutura do Estado. Nós passamos a ter, por exemplo, a criação de conselhos tutelares, de delegacias especializadas para, por exemplo, a proteção da mulher, não é? Então, é algo muito significativo. E essa Constituição ela adota como centro nevrálgico o princípio da dignidade da pessoa humana, não é um fundamento da República. Há uma mudança topográfica dos direitos e garantias individuais que aparecem no primeiro plano, cláusulas pétreas, ampliação de direitos e garantias e, evidentemente, a prevalência dos
direitos humanos. E aí os senhores vão me perguntar, porque geralmente o estudante de direito é muito ansioso. Tá, mas Marcelo, como é que nós fazemos isso na prática? Como é que esse ordenamento ele incide? Como é que eu posso fazer uso dele no meu dia a dia? Não é? Bem, os tratados se relacionam com as normas jurídicas, não é? Qual a hierarquia desses tratados como um critério hermenêutico, né? Valendo-me aqui da lição de Kelsen, não é? No seu Teoria Pura do Direito, em que cada norma encontra numa norma anterior um fundamento de validade até se chegar lá na grande norma, a norma pressuposta, não é? A Constituição Federal diz de forma muito clara, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Veja, há outros direitos, além da Constituição, além das leis nacionais, que incidem no ordenamento jurídico. E esta é uma forma, esse artigo 5º, parágrafo 2º, é a forma como a nossa Constituição dialoga com o cenário internacional. Então, no que diz respeito à hierarquia, os países adotam basicamente 4 vertentes. Não é? O primeiro deles é a supraconstitucionalidade. Os tratados internacionais de direitos humanos estariam acima da Constituição. Isso acontece na Bolívia, no Equador, na Venezuela e, por evolução jurisprudencial, a Costa Rica, não é? Consagram a supraconstitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Aí nós temos a constitucionalidade. Os tratados internacionais de direitos humanos teriam a mesma hierarquia da norma constitucional, que é a solução adotada pela grande maioria da doutrina nacional. Flávia Pelvezan, André de Carvalho Ramos, Acioli, Cansado Trindade, enfim. E outro exemplo seria a Argentina. A Argentina tem uma cláusula de recepção muito interessante, porque ela disciplina quais tratados específicos de direitos humanos terão esta hierarquia da constitucionalidade. Nós temos também aquela ideia da supralegalidade, ou seja, os tratados internacionais estariam acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição. E, finalmente, a paridade com lei federal. Mas como o Supremo Tribunal vê todas essas correntes, qual a corrente que o Brasil adota? O STF, até 1977, compreendia a prevalência do direito internacional sobre o direito pátrio. Nesse ano, houve um julgamento, um RE 8004, que consolidou a tese da paridade da lei federal, com lei federal. Depois eu posso passar para os senhores as datas, os acordos, não se preocupem em anotar. Somente em 2008, e aí se fez uma distinção, e o Supremo Tribunal Federal passou a entender que os tratados internacionais de direitos humanos têm o caráter da supralegalidade. Eles estão acima da legislação ordinária, não é? Mas abaixo da Constituição, não é? Em termos de hierarquia, como critério de resolução de antinomias. Não é? Então, essa legislação, em desconformidade com os tratados internacionais, ela sofreria um efeito inibitório na sua eficácia. Não se lhe aplica, no caso concreto, caso esta legislação viole um tratado internacional de direitos humanos. Pode ser lei complementar, lei federal, lei estadual, lei municipal. Esta legislação violadora de um tratado internacional de direitos humanos terá o efeito inibitório da sua eficácia. Pois bem, em 2004, a emenda 45 alterou a forma de recepção dos tratados. E ela mesma diz o seguinte, que aqueles tratados que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, com 3/5, serão equivalentes, e equivalentes, evidentemente, em hierarquia, às emendas constitucionais. Então, nós vamos ter no Brasil
aqueles tratados que são anteriores, não é, ao artigo 5º, parágrafo 3º, que ainda que tenham sido aprovados com um quórum muito alargado, enfim, serão supralegais, e aqueles tratados aprovados desde 2004 com esse quórum privilegiado serão aí equivalentes às emendas constitucionais no que diz respeito à hierarquia. Eu entendo, e Flávia Piovesan, André de Carvalho Ramos e outros, também a maioria dos internacionalistas no Brasil entendem que os tratados internacionais de direitos humanos têm a hierarquia da norma constitucional. Bem, gastei muito tempo falando sobre hierarquia apenas para negá-la, porque vejam que coisa interessante. Quando nós falamos de direitos humanos e dos tratados internacionais, o que vige como regra de maior valor hermenêutico é a preponderância da norma mais protetiva ao ser humano, não necessariamente a norma de hierarquia superior. Vejam que há aqui uma ruptura de um paradigma, do modelo que nós estamos aqui acostumados no nosso dia a dia, e daí a riqueza deste tema. E isso está tanto na Convenção Americana, na Declaração Universal, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, enfim, é algo que é comum, não é, no sistema de proteção aos direitos humanos. Pois bem, vejam, senhores, para se definir qual a norma mais benéfica, há um forçoso diálogo entre essas fontes, não é? As fontes nacionais e essa fonte internacional. Então, isso ocasiona e provoca, de maneira forçada, não é, cláusulas de diálogo, vasos comunicantes. Eu gosto muito da expressão do Marcelo Neves, eu acho muito bonita. Entrelaçamentos transconstitucionais. Não é? Que é isso? Eu pego ali as duas normas e vejo qual delas é mais benéfica e aplico no caso concreto. E nós temos muitos exemplos disso. Posso citar aqui a lei que altera o Estatuto dos Refugiados, fala expressamente da necessidade de integração e de harmonização desses diplomas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá no artigo 48. Vejo aqui, por exemplo, um outro exemplo de diálogo, a Convenção sobre Tortura, e a tortura, de forma geral, ela não trata, ela só é reconhecida por a inflição de dor causada pelo Estado em particular. Não é? A lei brasileira define a tortura, expande o seu sentido, não é? A partir dessa definição de tortura internacional, para abarcar também a inflição de dor por particulares. Então, aqui eu terei que aplicar, no caso, a normativa nacional, porque ela é mais protetiva. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o voto do ministro Celso de Mello, ele valeu-se da definição de tortura no Tratado Internacional do tema para comatar o tipo de tortura do artigo 233 do ECA. Não é? Ali valeu-se como subsídio relevante para compreender a existência de tortura contra um adolescente em tese, a tortura contra adolescente neste caso. Um outro exemplo desses entrelaçamentos, desse diálogo entre fontes heterodoxas, né, e a necessidade de harmonia dos ordenamentos, é o caso da exigência de diploma para os jornalistas. O Supremo Tribunal Federal sepultou a exigência do diploma e a própria existência de um órgão de controle para o exercício da profissão de jornalista a partir do artigo 13 da Convenção Americana, não é? Num precedente que é la colegiación obrigatória dos periodistas, é uma opinião consultiva de 85, não é? Em que a OEA, por meio da Comissão Interamericana, entendeu que essa restrição não deveria prevalecer, não é? Esse princípio pro homine, ele pode parecer simples, não é? Mas pode gerar muita perplexidade. Não é? Vejam a discussão entre o choque entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade e à intimidade, a realização forçada do DNA para a definição da paternidade, o direito da criança de conhecer a sua ascendência, o exemplo da revisão da lei de anistia, onde nós temos ali o direito do acusado
da vítima e dos familiares, de ter acesso aí a uma justiça penal efetiva, todas as controvérsias em relação ao Tribunal Penal Internacional, onde as penas são determinadas, não se admite foro prerrogativo de função, enfim, há uma série de discussões que não são tão simples, mas eu quero aqui só pincelar e situar a questão do tema. E aí nós temos, portanto, a ideia do controle de convencionalidade no que diz respeito ao sistema interamericano de direitos humanos. Como nós vimos, os tratados internacionais de direitos humanos ou serão supralegais ou constitucionais, não é? A partir da sua ratificação. A legislação interna, ela não pode se opor aos tratados e é vista a partir do olhar externo como um mero fato no cenário internacional. Ou seja, a partir do momento que um Estado assina um tratado internacional de direitos humanos, eu sou obrigado a cumpri-lo, não é? Independente da legislação interna. Então, essa legislação interna no Brasil, ela deve obediência à Constituição, mas também aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, vejam, nós temos o que Valério Mazzuoli chama de uma dupla compatibilidade vertical material. É um nome muito pomposo para dizer uma coisa muito simples, que todo ato normativo, toda decisão estatal deve obedecer à Constituição, mas também às convenções, aos tratados internacionais de direitos humanos. André de Carvalho Ramos vai chamar este fenômeno da teoria do duplo controle, não é? Que é outro autor que é extremamente importante. E aí nós temos esta compatibilidade vertical da legislação interna com os acordos de direitos humanos, se dá o nome de controle de convencionalidade, porque o parâmetro da adequação, não é, se situa num tratado internacional. Então, não é um controle de constitucionalidade, é um controle que é regido por uma convenção, um controle de convencionalidade. E isso foi criado por meio da evolução jurisprudencial da Corte Interamericana e surgiu como expressão no ano de 2006, num precedente ao Monacid Arellano versus Chile. E lá se diz que o Poder Judiciário dos Estados-parte devem exercer o controle de convencionalidade das normas jurídicas internas que aplicam aos casos concretos. Vejam, senhores, todo juiz brasileiro é também um juiz interamericano. Ele é obrigado a se valer de todo este ordenamento, de todo este manancial normativo de fonte internacional, sob pena do Brasil ser responsabilizado na Corte Interamericana. Portanto, uma definição de controle de convencionalidade é um instrumento de uniformização do tratamento dado aos direitos humanos no sistema regional, com vistas, isso é, com o objetivo de constituição e solidificação de um projeto normativo transnacional. O que é isso? Um conjunto, uma constituição, um direito comunitário regional. Os internacionalistas falam do ius communi, não é? Um ius commune para a América. E vejam, como eu disse anteriormente, o Brasil, por ter assinado a convenção, mas também o protocolo facultativo, ele se submete à jurisdição e também à interpretação da Corte Interamericana, que é dada nesse caso concreto, não é? Então, quais são esses ordenamentos, não é? De forma muito objetiva, tá, mas onde eles estão, o que integra esses vários diplomas, não é? Esse ius communi, ou material normativo controlante, como diz Nestor Sagüez, ou bloco de convencionalidade. Nós já ouvimos falar, o senhor já deve ter ouvido falar, um bloco de constitucionalidade, não é? Então, são os direitos humanos previstos em tratados,
a jurisprudência e interpretação da Corte Interamericana, mas também a interpretação dada pelos outros órgãos do sistema internacional, não é, como o Tribunal Internacional do Mar, a Corte Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça. Veja que isso, e aí nós vamos voltar lá para 1945, por que o controle de convencionalidade? Porque é uma ferramenta para a garantia da supremacia do direito internacional dos direitos humanos. Não é? É algo que permite um efeito útil a esses acordos internacionais e promove uma proteção, um parâmetro mínimo dos direitos humanos. Os Estados podem até avançar na proteção, mas não podem proteger menos do que está ali estatuído nesses tratados. E o que está nesses tratados? Direito processual, direito material, prazos, direito à defesa, ampla defesa, contraditório, enfim, muitos dos elementos que nós já temos na nossa, no nosso ordenamento, mas estão lá para a proteção. E aí os senhores vão perguntar, mas quais são as consequências dessas violações aos direitos humanos pelo Estado Nacional? Não é? Restituição na íntegra, o professor Sidney Guerra tem uma obra muito importante, não é, sobre esse tema. A cessação do ilícito, não é? Eu interrompo aquela, que é uma exigência básica, né? Eu interrompo aquela violação, as consequências daquele ilícito internacional. A satisfação, não é, entendida aqui como um conjunto de medidas para reparar o dano, no caso concreto. Indenização, cabe ao Estado o pagamento de indenização e também garantias de não repetição. Evidentemente, a própria publicidade do caso já é uma punição em si, não é? Claro, as pessoas vão, mas tem um oficial de justiça, eu tenho força para que alguém venha aqui invadir o país para cumprir uma decisão. Bem, a professora Flávia Piovesan, eu também entendo da mesma forma, a decisão da Corte Interamericana tem força jurídica vinculante, não é? E cabe ao Estado o seu imediato cumprimento. E esta decisão vale como um título executivo contra o Estado. Agora, nós sabemos que no direito internacional público, que é o que nós estamos tratando, o que vale mesmo é o constrangimento internacional, não é? O chamado power of embarrassment, não é? É algo que tem a ver com a perda da legitimidade política, não é, na arena internacional, não é? Essas violações são comunicadas à Assembleia Geral da organização, não é? São comunicadas os descumprimentos para o Brasil. Nós vemos uma espécie de pária, não o Brasil, mas qualquer outro Estado, não é? Isso tem um reflexo muito importante no que diz respeito ao comércio, no que diz respeito, enfim, nós estamos vendo hoje a ameaça, não é, de investidores estrangeiros, não é, contra o país pela alegada devastação, o pouco caso que o Brasil estaria dando à questão ambiental. Então isso tem um reflexo que não é um reflexo apenas abstrato, não é só no mundo dos livros, é um efeito econômico, né? Estados podem deixar de comprar, adquirir bens, não é, de um determinado país pelas violações aos direitos humanos, não é? Há embargos econômicos em relação a isso, não é? Então esse power of embarrassment não é um constrangimento tão somente, não é? É algo que tem consequências práticas no comércio internacional e na vida de um país. E aí é uma coisa muito interessante. Com licença. Sim, mas, Marcelo, e como é que se dá o descumprimento dessas obrigações internacionais por um município, por exemplo, ou por um Estado? O descumprimento por Estado, município, ou mesmo pela União, não vai desonerar o Estado. A União será sempre a responsável por essas violações. Isso já foi definido no caso Garrido Baigorria versus Argentina, em 98, enfim. Isso
é algo que é integrante do próprio direito dos tratados, não é? Do direito internacional público. Se os senhores quiserem estudar mais sobre os tratados, nós temos o Tratado de Viena, que é considerado o Tratado dos Tratados, que diz todas essas regras de competência e as consequências. Aliás, não é por outra razão que a Emenda Constitucional 45 também cuida da federalização das graves violações aos direitos humanos. É porque, em última instância, o abuso, por exemplo, de um agente de um determinado Estado aos direitos humanos vai levar à condenação da União. Vejam que coisa, porque o Estado de Santa Catarina, por exemplo, não tem personalidade jurídica de direito público externo, somente a União. Não é? O Brasil, infelizmente, tem várias condenações na Corte Interamericana. Não é? Temos aí o caso Damião Ximene Lopes, não é? De 2006, em caso de maus tratos sofridos pela vítima, que era portadora de transtorno mental numa clínica psiquiátrica do Ceará. Temos o caso Escher, de 2009, não é? Em que houve aí uma quebra de sigilo bancário, de sigilo telefônico, aliás, e posterior divulgação do conteúdo, não é? Pela Polícia Militar do Estado do Paraná, tendo como vítimas ali cooperados. Temos o caso Garibaldi, que foi uma execução sumária de um trabalhador rural chamado Sétimo Garibaldi, que ocorreu num despejo em 2009. Temos o caso Gomes Lund, que é o desaparecimento forçado, não é? O desaparecimento forçado é um tipo penal de integrantes da guerrilha do Araguaia, isso em 1970, não é? Portanto, veja, nós temos também um controle, uma espécie de controle difuso de convencionalidade, não é? Que é um dever impostergável do Estado brasileiro. E é uma tarefa a ser compartilhada pelo Executivo, pelo Judiciário e pelo Legislativo. Não é? O administrador, quando ele vai definir a regra de competência ou dar uma solução para o caso concreto, ele tem que se adequar ao disposto nas convenções internacionais. A audiência de custódia, por exemplo, ela é fundada no Pacto de Direitos Civis e Políticos. Não é? Esse é outro exemplo aí da convencionalidade no caso concreto. O Poder Legislativo, quando ele vai examinar a rigidez das proposições legislativas, ele também tem que realizar necessariamente este crivo. Não é? O chefe do Executivo também, no seu dia a dia, ao definir políticas públicas, o exercício de veto da legislação e, principalmente, não é? Os juízes no Brasil são juízes interamericanos e têm esse dever. Não é? Eu tive a oportunidade de contribuir para o professor G.C. Torres, que é um professor, um juiz do Estado de São Paulo, que faz a pauta da Infam, que é uma Escola Nacional de Formação da Magistratura, e lá já está sendo administrada essa disciplina, não é, que diz respeito ao direito internacional público, o controle de convencionalidade e todos esses temas. Há também a responsabilidade por omissão. Não é? Nós tivemos o caso Gonzales e outros contra o México, o caso de desaparecimento de mulheres, não é? A omissão do Estado contribuindo aí para uma violência contra as mulheres. Não é? O caso massacre de Tuango, na Colômbia, que é uma participação do Estado, omissão do Estado em relação à existência de grupos paramilitares na Colômbia. Não é? Então, o que ficou decidido neste caso famoso, não é, que foi o primeiro precedente do controle de convencionalidade que impôs essa obrigação ao Estado, não é? No caso ao Monacid Arellano, e aqui eu vou ler para os senhores. Quando um Estado ratificou um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparelho do Estado, também estão sujeitos a elas. Em outras palavras, e aí é uma tradução livre minha, mas essa foi a primeira vez que foi cunhada a expressão. Em outras palavras, o judiciário deve exercer uma espécie de controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas que se aplicam em casos concretos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não só o tratado, mas também a sua interpretação pela Corte Interamericana, o último intérprete da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Não é? Então, neste caso, houve ali uma falta de investigação e de sanção pelos responsáveis da morte do senhor Almonacid Arellano, não é? Em 2006. Não é? Posteriormente, nós tivemos outros casos em que isso foi afirmado, o caso Cabreira Garcia e Montiel Flores, quando se falou da submissão dos juízes ao tratado internacional, não é? E o ministro Celso de Mello, abro aspas, também reconheceu essa necessidade de submissão da magistratura aos tratados internacionais. Disse ele: ao magistrado o dever de atuar como instrumento da Constituição na defesa incondicional e na garantia real das liberdades fundamentais da pessoa humana, conferindo ainda efetividade aos direitos fundados em tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Esta é a missão socialmente mais importante e politicamente mais sensível que se impõe aos magistrados em geral e a esta Suprema Corte em particular. E a Corte Interamericana, ela tem sido muito incisiva em relação à incidência, não é, desse controle de convencionalidade. Bairros Altos versus Peru, eu estive no Peru no ano passado, fui observador internacional das eleições lá, e nesse caso afirmava-se a inconvencionalidade das leis da anistia peruana. La Cantuta versus Peru também fala sobre a execução e o desaparecimento de 9 estudantes e um professor da universidade de lá. Boyces e outros versus Barbados, de 2007, Trabalhadores do Congresso versus Peru, de 2006. Enfim, são muitos os precedentes em que nós temos, em que a Corte reconhece a violação da Convenção Americana pela não sua aplicação. E vejam também que ocorre algo muito curioso no que diz respeito à processualística, né, do caso. Há uma obrigação do Estado-membro, não é, de conceder, de admitir o efeito erga omnes de casos concretos. Então, no caso, A Última Tentação de Cristo, foi em 2001, no Chile, não é? A veiculação foi proibida por lei, é um filme muito controverso, e houve a obrigação do Chile de adequar a sua Constituição, isso foi feito, posteriormente a Constituição foi alterada, para admitir, para afastar, não é, melhor dizendo, a censura. Não é? Outros exemplos de adequação compulsória a partir de um caso concreto, não é o caso Hillary, Constantine e Benjamin, em que a Corte determinou a Trinidad e Tobago afastar a legislação que permitia, naquele caso, a pena de morte por homicídio. E na mesma seara são todos os casos relacionados às leis de anistia, não é? De autoconcessão de anistia, Bairros Altos, Blake, Almonacid Arelanos, e também, infelizmente, o Brasil desponta com o caso Gomes Lund, que é de 2010. Então, essas são brevemente, não é, as considerações que eu gostaria de fazer. É um novo mundo que se abre para quem estuda o direito internacional público. E eu me lembro, professor Esaí, professor Gilberto, quando eu estava na graduação, eu entrei na graduação em 1992, e havia um professor que era um homem muito preparado, todos tinham muito temor, e ele dizia que a Constituição não era para ser estudada, o que valia mesmo era a lei de introdução ao Código Civil, o que na nossa visão naquela época era normal, mas hoje soa de certa forma um pouco absurdo. E quando nós falamos do controle de convencionalidade, os tratados internacionais, há essa mesma estranheza. Não é? Mas como uma legislação criada no exterior pode ter incidência normativa no Brasil? E vejam as ricas nuances, todas as possibilidades que nós temos aí de investigação desse tema para TCCs, para pesquisas. Hoje mesmo eu recebi uma informação que um preclaro amigo, o Pedro Oliveira, lá do Mato Grosso, escreveu um livro
sobre a proteção da igualdade dos direitos políticos da mulher, não é? E traz todo o rico manancial desses precedentes da Corte Interamericana para fundar essa e sustentar esta igualdade da participação maior na política das mulheres. Então é isso, eu me coloco aí à disposição, agradeço aí a paciência, tolerância dos senhores, mais uma vez é uma honra, uma alegria estar aqui e poder conversar com os senhores sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Marcelo. As palmas ficam virtuais. Estivemos com quase 140 participantes online num determinado momento da palestra. Isso demonstra o prestígio e o carinho que todos têm por Vossa Excelência. Eu quero passar a palavra para a nossa acadêmica, Cíntia Crispim. Eu quero dar a palavra ao professor Sartori para fazer um final. Mas eu posso deixar de destacar uma questão que na abertura eu me escapando. A leitura que eu comecei a fazer do livro do professor Democracia de Partidos à Autocracia Judicial, constatura que o professor Marcelo, quando foi nosso juiz eleitoral do Egrégio Tribunal Região de Santa Catarina, ele foi um dos primeiros magistrados a qual o controle da foi um dos primeiros juízes à decisão judicial. Então, enfim, análise ao direito internacional, aos entre outras coisas, mas também aplicação no direito e acho que o seu som não está funcionando, professor Isaí. Opa, voltou? Talvez esteja oscilando aqui a internet, peço desculpa. Agora me faça ouvir? Agora sim, professor. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeito. Até que parte deu de escutar, professor Marcelo? Vossa Excelência falava no caso do julgamento do TRE, do controle de convencionalidade. Perfeito, perfeito. Então, já concluindo, só o que eu quero explicar é que além do controle de convencionalidade ser muito bem observado na Corte Interamericana, como o professor Marcelo já ressaltou, a aplicação dos pactos internacionais, do direito internacional como um todo, em âmbito local, em âmbito do direito interno brasileiro, o professor Marcelo, enquanto juiz que o nosso Tribunal Regional Eleitoral foi um dos primeiros magistrados a aplicar o controle de convencionalidade. Está muito bem destacado no nosso tema e o jurista que é o professor aplicando isso no direito local. Feito isso, eu passo a palavra inicialmente, depois ainda, havendo um tempo, eu quero passar a palavra ao nosso professor Sartori. Cíntia, por favor, considerações sobre a... Boa noite a todos. Boa noite ao doutor Marcelo pela excelente palestra, foi muito esclarecedora. Agradecer também aos professores por essa iniciativa da Semana Acadêmica, que mesmo online, ela está acrescentando muito para o nosso currículo. A temática hoje, ela é um pouco desconhecida ainda no nosso curso, por estar na terceira fase, mas foi bastante esclarecedora, Eu confesso que não era muito... não conhecia muito do tema, dei uma pesquisada à tarde, verifiquei o seu livro, para estar preparado também, para a palestra. E o meu questionamento é sobre qual a diferença entre o controle difuso de convencionalidade e o controle concentrado de convencionalidade, E qual é o processo de análise, diferenciação e aplicação, Isso foi uma dúvida que me gerou lendo um pouco também do seu trabalho.
Uhum. E agradeço também a oportunidade de... Eu agradeço mais uma vez aí as considerações do professor Ezair, e essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Esse tema eu estudei no mestrado na PUC em São Paulo, e eu fiz 2 capítulos desse meu livro, que acabei de lançar agora a 3ª edição. O prefácio é da professora Flávia Piovesan, que hoje ela é comissionada, está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não é? Como é que se dá essa provocação? E eu e o Dr. Rui Samuel Espíndola, nós temos uma litigância contra o Estado brasileiro. É um determinado caso, nós discutimos um caso que envolve os direitos políticos fundamentais de um cliente nosso, e nós provocamos a Comissão Interamericana. Não é? Você não tem, por assim dizer, o controle de convencionalidade concentrado, tal como nós temos no Brasil, não é? Em que nós impugnamos uma norma em abstrato perante o Supremo Tribunal Federal por violação à Constituição. No sistema interamericano, você precisa ter necessariamente a violação a um direito de uma vítima. Não é? Precisa ter uma vítima, então sempre será um controle de convencionalidade no caso concreto. Não é? Então, alguém sofreu violação no seu direito fundamental, você vai à Comissão Interamericana, não há a possibilidade, como existe no sistema europeu, de você ir direto à corte, não é? Você precisa ir primeiro para a Comissão Interamericana, que fica em Washington. A comissão tem um processo que é um processo longo, demorado de admissibilidade. O nosso caso está há quase 5 anos tramitando lá. Não é? E depois a comissão, se assim entender que há violação, encaminha a Corte Interamericana para apreciação. Ou então, que é mais incomum, um Estado diz que o outro violou a Convenção Americana, que é possível também. Quando, no meu livro, eu trato do controle difuso, eu quero dizer exatamente deste dia a dia, por assim dizer, em que os juízes, com base num precedente, com base na interpretação da Corte Interamericana, ou da Comissão Interamericana, ou desses organismos internacionais do sistema OEA, eles deixam de aplicar uma determinada norma em face dessa interpretação internacional. Então, não há também, o professor André de Carvalho Ramos diz isso de uma forma muito clara, não há algo como uma interpretação à brasileira de um determinado tratado. Eu não posso dar ao tratado uma interpretação que não é aquele dado pelo intérprete último da convenção, que é a Corte Interamericana. Então, eu não posso dizer, olha, para mim, este conteúdo aqui da Convenção Americana tem este sentido, esta é a minha opinião, eu vou aplicar assim. Não é assim, porque exatamente o controle de convencionalidade é um instrumento para a criação e para a harmonização de todo esse ordenamento internacional e todos esses tratados internacionais e diplomas, enfim. Espero que tenha respondido, Cíntia. Professor Marcelo, eu só queria fazer uma pontuação, até porque a semelhança que une o senhor à Cíntia, para o senhor ter uma noção, além de ser uma brilhante acadêmica, ela é uma mãe recente, que teve um filhinho há pouco, e são nos detalhes que os acadêmicos se revelam. Veja bem, o senhor que tem aí também gêmeos, filhos gêmeos, sabe da dificuldade que é de ser pai e mãe e manter os estudos acadêmicos e assim por diante. Então, quando eu vejo uma acadêmica como a Cíntia, que poderia estar agora cuidando da sua prole e fazendo com que o seu filho tivesse o conforto de uma mãe, mantém-se arduamente nos estudos, dedica parte da sua tarde a estudar, mesmo que superficialmente, mas a sua obra e saber um pouquinho mais para se preparar para esses eventos, me faz crer, professor Marcelo, que estamos no caminho certo. A educação necessita do debruçar dos acadêmicos à doutrina, a artigos, a juristas de bom tom, de maneira que eu me sinto, quando uma acadêmica como a Cíntia faz uma pergunta pertinente
uma pergunta focada no tema, demonstra o denodo, demonstra a necessidade de nós transformarmos o Brasil pela educação. Então, Cíntia, cumprimentando você, eu cumprimento a todos os acadêmicos que aqui estão, fazendo parte do processo de aprendizagem, né? Não se limitando a emendas, não se limitando apenas ao que é dito em sala. Então, faço aqui as minhas homenagens a todos os pais, a todas as mães, que nesse momento difícil, como também tem o professor Marcelo, que tem seus filhos a cuidar e a dar o carinho, se predispõe a ceder um pouco do seu tempo e vir aqui e dar uma brilhante palestra. Então, eu sou obrigado a fazer esses registros de agradecimento a todos os pais, queiram pais estudantes, queiram pais de alunos que aqui estão, que estamos num momento difícil, mas um momento de alteridade, um momento de tolerância, de resiliência, e que estar aqui é um aprendizado também a todos nós. Cíntia, parabéns pela pergunta. Doutor Marcelo, parabéns pelo esclarecimento, e devolvo a palavra ao professor Isaí, pedindo escusas pela minha intervenção. Professor Gilberto Lopes Teixeira, o senhor, como nosso coordenador, tem todo o direito do uso da palavra, ainda mais para uma pontuação tão relevante quanto a que foi feita. Fica aqui também minha referência e deferência à pessoa da Cíntia, foi minha aluna, sei da dedicação que ela tem com o curso, com certeza um exemplo aos demais alunos. Professor Rodrigo Sartotti, passa a palavra ao professor, queria registrar também a presença da professora Juliana Goulart, da professora Clarissa Medeiros, enfim, temos um público qualificado aqui, viu, professor Marcelo? Estou vendo. E a palavra está com o senhor, Rodrigo. Boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial ao doutor Marcelo Peregrino pela brilhante palestra da noite de hoje, também por ter prontamente aceito o nosso convite, que foi feito, mediado pelo nosso professor doutor Ezair. Então, é uma honra recebê-lo na nossa semana acadêmica, doutor Marcelo. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho uma interlocução com o senhor, mas eu já conheço a sua obra, os seus textos, a sua atuação profissional, tanto como advogado, a sua atuação anterior também junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então, por isso é uma honra e uma alegria tê-lo aqui conosco na noite de hoje, né? E também porque o senhor até pouco tempo era meu colega de doutorado, né? O senhor terminou agora o doutorado e não por menos a sua tese foi considerada uma das melhores teses do nosso programa, recebeu menção honrosa, foi indicada para o prêmio de melhor tese da CAPES. Então isso atesta ainda mais, né, a sua competência, seu brilhantismo. Por isso é uma honra recebê-lo aqui. Sei que os alunos e os nossos participantes externos aqui à Unisociesc devem ter aprendido muito, com certeza, na noite de hoje com o senhor. Professor Marcelo, com relação à sua palestra, eu acho que esse tema assim, é um tema que me encanta muito, é um tema que me é muito caro, principalmente também pela proximidade direta que esse tema tem com relação aos direitos humanos, principalmente quando se trata de defesa de direitos humanos aqui no Brasil, principalmente nos dias atuais, né? Então, a minha colocação e meu questionamento que eu gostaria de deixar aqui para o senhor, levando em consideração o momento que nós estamos vivendo no país e, de certa forma, no mundo como um todo, esse momento de instabilidade, de certa instabilidade política, enfim, e considerando também essas manifestações que nós temos visto nos últimos tempos, que têm se tornado cada vez mais recorrentes no Brasil, com relação... acho que tem uma intervenção aqui de som, pronto, resolvi. Que tem se tornado cada vez mais recorrentes essas manifestações, pedindo, entre outras pautas, a volta da ditadura militar, a volta do AI-5, o fechamento de instituições democráticas, das instituições constitucionais, do STF, do Congresso, enfim, uma série de pautas que eu diria, para ser eufêmico aqui, um tanto quanto controversas, em certa medida considero até inconstitucionais algumas pautas,
E, ao passo disso, tem sido cada vez mais recorrente também no nosso país a defesa de uma tese, de um argumento que eu considero um tanto quanto perigoso, de que a liberdade de expressão seria um direito total, um direito que não encontraria nenhum tipo de limitação na ordem jurídica, na nossa ordem constitucional. Seria esse direito total, né? O direito à liberdade de expressão, como se fosse uma espécie de um direito maior da nossa Carta Magna, da Constituição, enfim. Eu particularmente considero essa tese perigosa, como eu falei, porque parte do pressuposto de que, assim como qualquer outro direito, né, dentro do nosso ordenamento, a liberdade de expressão ela também encontra limites, né? Se a gente for colocar aqui o próprio direito à vida, ele encontra limitações dentro do ordenamento jurídico, né? Então, acredito que a liberdade de expressão também não é diferente, né? Ela tem limitações. E, nesse sentido, indo ao encontro da sua fala e do que o senhor tem pesquisado, tem também escrito sobre, levando em consideração que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e o Pacto de São José da Costa Rica, salvo engano, no artigo 12, na última linha do artigo 12, quando ele fala da liberdade de expressão nesse artigo, ele coloca na sua última linha desse artigo a limitação, né, ao direito de liberdade de expressão, que é justamente o impedimento de veiculação de discursos de ódio, discursos discriminatórios, discursos racistas, discursos atentatórios à própria ordem democrática, né? Então, levando isso em consideração, levando principalmente em consideração, né, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual nós somos, o nosso país é signatário e ele tem esse status de norma supralegal, como o senhor bem apontou na sua fala, o que eu questiono para o senhor é: será que nós poderíamos e devemos utilizar o Pacto de São José da Costa Rica, indo talvez até ao encontro de uma possibilidade de controle de convencionalidade com relação a colocar limites a determinadas manifestações que têm ocorrido, colocando questões atentatórias ao regime democrático, colocando, enfim, discursos de ódio, discursos discriminatórios, enfim. Seria possível utilizar o Pacto de São José da Costa Rica para impedir esse tipo de manifestação, enfim, ou para responsabilizar quem veicula esse tipo de discurso, esse tipo de manifestação? Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre isso. Alguém me botou no mudo? Acho que já Opa, agora deu. Bem, é muito pertinente a sua observação, professor. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Veja, eu quero fazer aqui, eu quero girar um pouco a sua indagação e preocupação, dizer que eu vejo, talvez eu seja uma das únicas pessoas da República que vejo esse momento como um momento auspicioso e interessante, não é? Veja, nós temos de um lado, não é, pessoas defendendo a liberdade de expressão e outras dizendo que as restrições apostas a essa liberdade de expressão violam também a Constituição. Então, mesmo aqueles que estão propugnando de uma forma talvez contrária a determinados entendimentos sobre o conteúdo da liberdade de expressão, ambos os polos, nesse ambiente polarizado que nós estão se fiando na Constituição Federal. Uns para dizer que o Supremo Tribunal Federal está desbordando das suas funções, não é? Ele está invadindo seara alheia a seu mistério, e outros para dizer que esta é uma limitação devida à liberdade de expressão. Então, eu sou um otimista em relação a este caso exatamente por isso. A liberdade de expressão, como nós sabemos, e todo direito fundamental, ele possui aí o que se chama de uma certa um regime imanente de restrição. Não é? Ele sempre vai sofrer algum tipo de restrição de alguma maneira. Por isso eu não posso gritar fogo num teatro lotado e dizer que isso é liberdade de expressão. Eu não posso andar nu pela cidade e dizer que estou
me expressando. Eu não posso, por exemplo, cometer um homicídio em meio a uma peça teatral, dizendo que isso se trata da legítima liberdade de expressão, porque há outros valores também. Por exemplo, a liberdade de expressão sofre restrição até em relação à proteção da moral da criança, do adolescente, veja faixa etária para filmes, adultos, enfim. Então, as restrições relacionadas à liberdade de expressão são muitas. Agora, por outro lado, a liberdade de expressão só serve exatamente para proteger aquelas pessoas que dizem aquilo que nós não gostamos. Do contrário, não haveria sequer a necessidade de proteção a esses direitos. Não é? Ela serve para a proteção daquilo que nós não necessariamente queremos ouvir. Porque aquilo que todos concordam, não é? Não precisa ser protegido. A proteção ela é recomendada e ela exige para proteger o criminoso, impor limites à acusação penal para aqueles que se expressam de forma como eu talvez não entenda devido ou adequado, mas isso também tem uma restrição, não é? Em todo o sistema interamericano, no sistema ONU também, os partidos nazistas, por exemplo, são proibidos. Não é um caso na Turquia, que eu não me lembro o nome, não é a hate speech, não é o discurso do ódio é terminantemente proibido. Em muitos casos, pode redundar até em ilícito penal. Se há ilícito penal, nós não podemos falar em liberdade de expressão. Talvez no ordenamento jurídico brasileiro nós tenhamos isso muito mais claro, não é? Calúnia, injúria, difamação, não estão cobertos pela liberdade de expressão. Agora também eu tenho muito medo da censura estatal a manifestações legítimas, ainda que indesejáveis, ainda que, por certa forma, possam soar como atentatórias a outros direitos fundamentais, e a partir daí se instalar uma censura estatal. Não é? No âmbito eleitoral, por exemplo, nós temos existe a figura do direito de resposta. Não é? Então, um candidato diz A, o outro candidato intervém, protocola uma petição e diz não, você não fez 30 mil quilômetros aí de asfaltos na sua cidade, você fez só 25 mil. Em todo o tempo que eu estive no TRE, eu jamais deferi um direito de resposta. Sempre me pareceu que cabia aos candidatos e cabia aos cidadãos exercer por meio dos partidos políticos, exercer essa intermediação e essa percepção da verdade. Quando o Estado começa, de certa forma, a mensurar, a censurar, a ser ele o definidor do que é verdade, nós temos, talvez, um problema tão sério quanto o problema ocasionado por aqueles que desejam, aqueles intolerantes, não é? Contra os quais Karl Popper, na sua parte, tem na sua famosa obra, que tem sido repetida, sem que se leia a página inteira, não é? Porque ele diz que nós precisamos ser intolerantes com os intolerantes, vírgula, desde que não seja possível diálogo. Então, nós precisamos conviver no regime democrático. Isso pressupõe paciência, pressupõe respeito à vontade do outro, pressupõe o reconhecimento de que não há uma verdade absoluta, que a minha verdade não é absoluta, que a sua pode ser a verdadeira. E a humildade de reconhecer no outro um sujeito capaz de ter direitos tal como eu. Não é? Então, nós vamos ter mais humildade no debate, precisamos ouvir mais. E o estudo é uma forma muito importante para isso. Né? Eu acho que nós precisamos travar o diálogo exatamente com pessoas que têm alguma dificuldade
em compreender, não é, essa necessidade e a inexistência de uma verdade absoluta sobre temas políticos num ambiente de uma imensa fragmentação de valores, de moral, enfim. Não é? Espero que tenha respondido, professor Rodrigo. Respondeu perfeitamente, doutor Marcelo, agradeço pelo diálogo. Esse eu acho que é um tema de vital importância quando se trata de direitos humanos, os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Eu acho que é justamente isso que o senhor coloca, né? A colocação que o senhor trouxe do Karl Popper, do Sociedade Aberta e Seus Inimigos, eu acho que ela é extremamente importante, né? A necessidade do diálogo democrático, né? Então, acho que é com isso que nós podemos avançar, né? Sem a necessidade, inclusive, de censura prévia, que também é vedada pelo próprio Pacto São José da Costa Rica, né? Então, acho que estamos aí em sintonia. Muito obrigado pela sua resposta. Professor Marcelo, no chat, enquanto Vossa Excelência falava, questionaram acerca da sua obra. E o professor Esair fez a ponderação, a postagem da obra, da editora, e acredito que pessoas de outra região do Estado fizeram um questionamento em como fariam para adquirir a obra, qual editora, como que pode ser feito. Olha. Se o senhor quiser falar um pouquinho também da sua obra e claro, de como ela pode ser distribuída no país. Esse é um livro que é minha tese de doutorado, não é? É a democracia de partidos, da democracia de partidos à autocracia judicial. E o tema sobre o que eu falei hoje não tem relação com o livro, mas me parece que é um movimento contínuo. Eu estava pensando outro dia, não é? A minha dissertação de mestrado, eu falei contra, não é, a lei da ficha limpa. Acho que a lei da ficha limpa é um equívoco, é algo que fere a soberania popular, cria-se aí um intermediário, o Estado passa a dizer quem é bom, quem é moral, quem é correto, há esse moralismo excessivo, não é? Nós terceirizamos a soberania popular e eu faço o contraste entre a Convenção Americana e a lei da ficha limpa. E no caso da minha tese de doutorado, o que eu discuto é a excessiva intervenção judicial em oposição à lei. Não é? Uma lei que é formada por partidos, pela agregação de pessoas, uma lei que é formada a partir de baixo, não é? Da mobilização das pessoas, passa pelas comissões, tem audiência pública, enfim, tem o domínio e participação popular, em contraposição àquela lei, àquela norma para o caso concreto, isso é muito comum no eleitoral, que é um instrumento, um diploma autocrata, não é? A autocracia visto como aquela norma que cai na cabeça das pessoas. Essa é uma expressão do professor Jorge Amaya, da Universidade de Buenos Aires. Não é? E nós temos visto isso, não é? Infrações e intervenções judiciais excessivas, concedidas de forma autocrática, em desrespeito ao parlamento, em desrespeito à vontade popular sintetizada na lei. E eu tento demonstrar isso, não é, no meu livro, nessa tese de doutorado. Essa semana, para minha alegria, saiu a terceira edição do livro do Controle de Convencionalidade da Lei da Ficha Limpa, que está com o prefácio da professora Flávia Piovesan, e estou tentando vender aí esse meu livrinho, não é, aí à disposição de todos. E eu gostaria também, professor Gilberto, de sortear um livro de cada, da democracia de partidos, o controle de convencionalidade, se houver, evidentemente, algum interessado, mas eu gostaria de oferecer dois exemplares, um de cada livro, para a biblioteca da Unisociesc e também para sorteio dentre esses pacientes e valorosos estudantes que estão até agora me ouvindo. Olha, doutor Marcelo, é uma alegria receber a sua obra. Obviamente que ela comporá e abrilhantará as nossas prateleiras da faculdade, e depois entregaremos também essas de doação, de sorteio aos alunos. Deixarei a encargo do professor Crispim, do professor Sartotti, que farão aí a metodologia para o sorteio dos aqui presentes. Doutor Marcelo,
Queria enaltecer aí a palestra proferida, né? Grande valia, grande importância, o tema relevante e atual. E o controle de convencionalidade, nós podemos observar, né, que hoje ele pode ser amplamente utilizado nas diversas áreas. Eu, além de professor da Unisociesc, sou servidor da Justiça do Trabalho, e no Judiciário Trabalhista nós vimos há pouco tempo uma reforma trabalhista que violou diversos direitos, né, dos trabalhadores, inclusive uma violação a direitos humanos. Então, o que eu pude extrair dessa palestra é que, por exemplo, teve na reforma trabalhista a prevalência do negociado sobre legislado, mas nós não estamos em pé de igualdade entre o empregador e o trabalhador. Então, o controle de convencionalidade poderia muito bem ser utilizado, né, utilizando-se as regras da OIT, para o caso dessa negociação vir a ferir um direito humano do trabalhador, um direito fundamental, né? Então, nesse ponto, eu aí consegui ver a abrangência, né? Demonstrar para os alunos a abrangência em diversas áreas do direito, e trouxe aqui um exemplo, né, que você comentar, na área do direito do trabalho. Muito bem lembrado, professor. Muito bem. Acho que as contribuições aí do professor Crispim, do professor Sartotti, meu colega do doutorado, que eu também já conhecia assim de nome, não é? A fama o precede no meio acadêmico, são muito importantes, né, para a gente ilustrar. E, de fato, nós podemos ter incursões no direito processual, no direito material, no direito penal, no direito civil, no direito constitucional, e, na pior das hipóteses, eu digo como advogado, não é? Mencionar uma convenção internacional, na pior das hipóteses, gera a possibilidade do uso de um recurso extraordinário, que muitas vezes é muito difícil, não é? Especialmente em matéria eleitoral. Não é? Vai lá pelo artigo 5º, parágrafo 2º, e aí você tem um recurso extraordinário aqui, uma análise mais pragmática, né, vinda de um advogado. Professor Marcelo Peregrino, nos faltam 7 minutos antes de iniciar na sequência a segunda palestra da noite com a desembargadora do trabalho, né, a doutora Maria de Lourdes Leiria, e nesses 7 minutos que faltam antes de iniciar a segunda etapa da noite, eu queria aproveitar e pedir nesses últimos minutos a Vossa Excelência que falasse um pouco para nós da experiência de ter sido observador internacional nas eleições da Colômbia, do Peru. O que faz um observador numa eleição nacional? Como que é essa experiência? Conta um pouco para nós, professor Marcelo. Tenho certeza que muitos que aqui estão presentes talvez nunca ouviram falar, nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma pessoa que fez parte dessa comissão da OEA nas eleições que ocorre pela América como um todo. Muito obrigado, professor Ezair. A pergunta de Vossa Excelência é muito pertinente, porque realmente é uma experiência única, né? Eu fui para Bogotá, a convite do Conselho Nacional Eleitoral de lá, para integrar um corpo de especialistas de vários países para observar a eleição naquela oportunidade. E foi muito interessante, eles têm um sistema lá, que é um sistema de prévias, para decidir quem serão os candidatos da oposição para serem candidatos. Então, é uma espécie de prévia, não é? E era o Petro Rego, não é? Depois eu conheci ele, que acabou perdendo a eleição, e o seu advogado, o doutor Julio Ortiz, que foi já membro da Corte Constitucional. O papel de um observador internacional é acompanhar todas as etapas do processo eleitoral, não é? Observando, tomando notas, preenchendo. Nós visitamos a Corte Eleitoral, depois, no dia da votação, visitamos todos os algumas, né, divididos, né, os locais de votação, e acompanhamos ali cada etapa do processo, a identificação dos eleitores, a colocação do voto na urna, depois acompanhamos as urnas e a própria contagem. Nós temos livre acesso, não é, em todas as dependências, podemos conversar, fazer apontamentos, tirar fotos, e depois fazemos um relatório.
Lá, nesta época, foi muito interessante, vejam, senhores, e foi a primeira eleição em mais de 50 anos da Colômbia em que as Farc, foi a grande eleição do acordo das Farc, que é um movimento guerrilheiro, que no acordo internacional, eu tive a oportunidade de sentar com o juiz do Conselho Nacional Eleitoral, que produziu este grande acordo, esse grande pacto nacional em defesa da democracia. As Farc, que era um grupo guerrilheiro, se tornaram um partido político e se tornaram atores do processo eleitoral, abdicando da violência física. Então, vejam a importância dos partidos políticos e do regime democrático. Há mais de 50 anos que não se via um processo de paz, não é? Então, claro, eu só soube disso quando cheguei lá, então a minha ignorância me salvou do medo, não é? Porque as eleições da Colômbia sempre foram assim, muito. Mas é um povo extremamente ordeiro, é um povo que estava um momento de muita festa, de muita alegria pela reconquista do direito ao voto, da paz social, com o abandono das Farc, que foram sufragadas de forma muito modestas, não é? As Farc receberam uma votação mínima, mas pelo acordo que foi feito, as Farc foram criadas, elas tinham um assento no Conselho Nacional Eleitoral, sem direito a voto, e tinham também participação no parlamento, uma participação mínima, não é? Este foi o preço dessa grande orquestração nacional. E no Peru, que nós tivemos ano passado também, foi uma sucessão de dificuldades pelas quais passou aquele país, não é? Houve a dissolução do Congresso, suicídio ali num caso de corrupção, e foi uma eleição para um mandato de 1 ano dos parlamentares nacionais. E foi muito interessante, não é? Agora, o que nós podemos dizer, o observador internacional, ele cabe, como o nome apenas diz, não intervir, não é? Mas observar, e depois é um extenso relatório, realmente um trabalho muito grande, de acordo com os parâmetros internacionais de observação, não é? Houve, por exemplo, violência contra eleitores, os eleitores conseguiram se manifestar, conseguiram votar, há inviolabilidade das urnas, há inviolabilidade dos votos, enfim, uma longa lista de checklists, não é? Para se apurar de forma muito objetiva a qualidade do regime democrático. Isso eu tive a alegria de ir com vários outros colegas e participar. Gente do mundo inteiro, da Europa, de outros países. Inclusive, lá nós encontramos o ministro Fachin, do TSE, esteve no Peru também. Em Bogotá, esteve o ministro Sérgio Banhos, representando o TSE. E aí nós vemos a força da nossa organização, né, do Poder Judiciário Eleitoral, que é realmente impressionante. Não é? A qualidade. No Brasil, o Brasil está, sem sombra de dúvidas, há anos-luz, pelo menos do que eu conheço, dos sistemas eleitorais na América Latina e até dos Estados Unidos, em termos de veracidade, de confiabilidade, de autenticidade, dessa correlação entre o voto e a vontade popular. Não é? Nós temos um sistema que realmente é um orgulho, o que o Poder Judiciário Eleitoral tem atuado, não é, em relação aos outros modelos no resto do mundo. Não é? É um modelo que pode ser exportado de forma muito clara. Não é? Professor Marcelo, mais uma vez eu agradeço a presença de Vossa Excelência, uma palestra muito esclarecedora, com um tema contemporâneo, uma obra que merece ser lida não só pelos acadêmicos, mas também por todos os operadores, de maneira que, em nome da faculdade, mais uma vez eu agradeço a disposição, o pronto acolhimento, rogo a Deus que o senhor continue trilhando o melhor dos caminhos na área acadêmica, perante a própria OAB, aos jurisdicionados, enfim, é uma honra imensa. Fique à vontade, se quiser acompanhar, nós já estamos aqui com a presença da desembargadora, a doutora Maria de Lourdes Leiria, que é sempre uma honra tê-la aqui conosco. Sinta-se agraciado, enaltecido pelo corpo discente, docente e por todos que aqui estão. Agradecido mais uma vez.
Muito obrigado, professor Gilberto. Gostaria de agradecer a todos e também dar as boas-vindas à sua excelência, a doutora Lourdes. Não tenho palavras para agradecer aí a generosidade dos senhores comigo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. Dando continuidade à nossa programação e literalmente pontual no horário, o que demonstra a responsabilidade